Fala pessoal, no vídeo de hoje vamos detalhar aqui tudo sobre os DRs e DDRs. A JNG, que é parceira aqui do canal, enviou pra gente todos os modelos que ela tem em fabricação que atendem todas as situações hoje do mercado. E por mais que, por exemplo, esses quatro aqui, ó, que são 4 DDRs tetrapolares, pareçam ser idênticos, não são. Tem uma diferença entre eles, inclusive algumas aplicações que uns são obrigatórios e outros não. Então eu vou detalhar aqui nesse vídeo cada um deles, a aplicação. Então vamos lá, porque tem muito conteúdo aqui sobre isso. Vamos começar falando sobre o IDR. Tem gente que fala só DR, é o mesmo dispositivo, tá? IDR ou DR, que é interruptor diferencial residual. Ou seja, ele vai interromper o circuito quando ele entender uma diferença ali de corrente entre o circuito. Ou seja, se está passando, por exemplo, fase ou fase neutro, se tiver uma diferença de corrente entre qualquer um dos cabos, ele vai atuar e desliga. No IDR tetrapolar, a mesma coisa. Se eu tenho ali passando 3 fases mais o neutro, ele vai identificar ali uma diferença de corrente ali no circuito, ou seja, ele vai identificar a fuga e também ele vai desarmar. E aí a gente tem as opções do IDR bipolar, que vai passar fase neutra ou fase-fase, ou do tetrapolar, que é o que você passa as 3 fases mais o neutro. Esse daqui, por exemplo, é o DR bipolar da JNG. Você pode passar tanto fase neutro ou fase-fase para alimentar circuitos, ou o IDR tetrapolar, que você pode passar as 3 fases mais o neutro. E no IDR tetrapolar, eu também posso passar apenas 2 fases mais o neutro, sem passar a terceira fase. Em circuitos, por exemplo, residenciais, onde entram 2 fases e o neutro, posso colocar ele, para quem gosta de utilizar ele como geral, coloque ele lá e você passa as 2 fases e o neutro, e qualquer irregularidade ou fuga ele vai conseguir identificar. Mas como nessas situações já vai ficar aqui um polo inativo, a JNG já fabrica agora o IDR bipolar mais o neutro, né? Ou seja, eu tenho aqui sendo ligado apenas 2 fases e o neutro. E dessa forma fica um dispositivo sem um terminal aqui sobressalente. Tá, então tem o DR tetrapolar, o bipolar, e agora já tem o DR sem a terceira fase, né? Apenas as 2 fases mais o neutro. Essas são as diferenças, né? Não, tem mais coisa ainda. Pois compare agora esses 2 IDRs. Parecem perfeitamente idênticos. Porém perceba que um está marcado aqui 0,03 amperes e o outro está marcado 0,3 amperes. Essa é a diferença de um DR de 30 miliamperes, que é o 0,03, e o DR de 300 miliamperes, que é o de 0,3. Não vai confundir, hein? Afinal de contas, o DR de 300 miliamperes, ele não é de alta sensibilidade. E em vários pontos, a norma NBR 5410, ela fala sobre o uso do DR de alta sensibilidade, que é o de 30 miliamperes, a fim de evitar choque elétrico. Esse daqui de 300 não tem essa finalidade. Afinal de contas, o choque no corpo humano ele começa a acontecer ali a partir de 5 mA. Com 10 mA já está bem perceptível e 30 mA é o limite máximo para o corpo humano suportar ali um choque sem trazer danos à saúde ou risco de vida. Então, um DR de 300 mA ele não vai proteger contra choque elétrico. O de 30 mA sim. Esse daqui, como eu falei, a norma é bem clara nisso. Ele é o de alta sensibilidade, o de 300 não é. Então, para choque elétrico, não vale colocar esse de 0,3 amperes, esse de 300 miliamperes. Tem que ser o de 0,03 ou que vem marcado 30 miliamperes. Tá, mas aí então se o IDR não tá lá para proteger contra choque elétrico, tá lá para quê então? Tem circuitos que inclusive a norma NBR 5410 já deixa isso bem claro, e eu já coloquei vídeo aqui no canal explicando sobre isso, depois eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, no qual nem é obrigatório o uso do IDR. Mas se eu quero colocar um dispositivo a fim de identificar uma fuga de corrente, mas que não seja a fim de evitar um choque elétrico, eu posso usar o de 300 mA. Mas se eu quero realizar um seccionamento automático do circuito no caso de uma falta, ou seja, o contato entre fase e terra. Porém, o sistema ali, o circuito, ele não tem uma corrente muito alta em contato entre fase e terra. Por exemplo, nos circuitos ITs, ou até mesmo em um circuito TT, onde deveria ser obrigatório o uso do DR em todos os circuitos, mas alguma situação ali, talvez de um uso industrial, você não quer utilizar o DR porque não tem o risco do choque elétrico, mas eu quero identificar essa falta, eu uso o DR. Ou seja, no sistema IT, onde o contato entre fase e terra vai gerar uma corrente baixa, mas não tão baixa devido à resistência a ponto de um DR de 30 mA acionar,
eu uso o NI 300. Ou em qualquer outra situação onde não tem risco de choque elétrico, mas eu quero identificar uma fuga para não ficar lá gerando consumo, eu uso o de 300 mA. Para isso que existe a diferença do DR de 30 mA e o DR de 300 mA. E você vai ter tanto no DR tetrapolar quanto também no DR bipolar. Nos dois vai ter a opção de 30 mA e 300 mA. Mas lembrando, se a intenção do DR é evitar choque elétrico, como por exemplo em uso residencial, obrigatoriamente é o de 30 mA. Não vai me usar o de 300 não. Agora vamos tentar identificar a diferença desses outros dois DRs. Afinal de contas, os dois estão escritos aqui 0,03, ou seja, ambos são de 30 mA. Mas observa aqui nesse detalhe, aonde aqui eu tenho escrito a letra A e nesse daqui eu não tenho. E também aqui na simbologia você vai perceber que aqui eu tenho a simbologia de corrente alternada e aqui eu tenho a simbologia de corrente alternada e uma corrente pulsante. Ou seja, esse daqui que estava escrito A e tinha essa simbologia que não era só alternado, é o DR de classe A. Esse aqui é de classe AC. Ou seja, esse aqui trabalha com corrente alternada. Esse aqui trabalha com corrente alternada e corrente pulsante. O que é essa corrente pulsante, né? Quando eu tenho, por exemplo, um carregador veicular, que está virando muito comum agora de ser instalado em diversas instalações, quando você liga o equipamento, ele vai gerar uma corrente no circuito, que vai fechar ali e vai circular. Como ele tem uma fonte chaveada, essa corrente que ele vai gerar pode acontecer de ter pulsos ali elétricos que não vão ser necessariamente uma corrente tão senoidal assim. E essa corrente pulsante, o DR de classe AC, ele não vai conseguir identificar se tiver uma fuga de corrente dessa corrente pulsante. Já o de classe AC, sim, ele consegue identificar. E cuidado, porque mesmo essa corrente sendo pulsante, ela é perigosa e na verdade até mais perigosa para o corpo humano, pois quanto menor a frequência para o corpo humano é pior ainda por o risco de desfibrilação. Então, em casos onde eu tenho excessos de fontes chaveadas, onde eu tenho, por exemplo, um carregador veicular, eu preciso utilizar o IDR classe A, que vai ter tanto essa simbologia diferente, quanto aqui no caso da JNG vai vir também desmarcado aqui, que é o A, de classe A. Então, em situações onde você vai instalar um carregador veicular, um circuito onde eu tenho muita fonte chaveada, e se você tiver dúvidas, é bom fazer uma análise ali de energia para entender se está tendo realmente essa corrente pulsante ou não. Mas carregador veicular obrigatoriamente instala um IDR classe A. Então pronto, né? São essas as diferenças dos IDR, certo? Não, a JNG tem mais uma novidade para quem gosta de padronização nos painéis, montar um neutro do lado direito e o terra do lado esquerdo. Olha a diferença aqui, ó. Esse daqui, por exemplo, é o DR tradicional que você consegue encontrar no mercado. E esse daqui é o IDR com o neutro invertido da JNG. E isso daqui, para quem gosta realmente de padronizar, montando sempre o neutro desse lado do DR, você vai ter uma opção agora para não ter que ficar cruzando o cabeamento ali. Tá, falamos tudo agora sobre os DRs e o DDR, que ao invés de interruptor diferencial residual, ele é um disjuntor diferencial residual. Disjuntor, ele tem a capacidade de seccionar num caso de curto-circuito ou sobrecorrente, que os IDRs não fazem isso. Por isso que obrigatoriamente quando eu vou utilizar um IDR, eu tenho que ter um disjuntor no mesmo circuito protegendo o IDR para casos de sobrecarga ou curto-circuito. E por isso também que os IDRs, eles têm a corrente de atuação dele, que é o que ele realmente vai sentir, que são essas correntes de miliamperes, mas ele também tem a corrente máxima que ele suporta. Ou seja, por exemplo, em um circuito de 25 amperes, o IDR tem que ser no mínimo de 25 amperes e ter um disjuntor de 25 amperes para proteger também esse IDR. O IDR pode ser maior? Pode, desde que o disjuntor realmente seja igual ou inferior ao IDR. E aí essa junção de disjuntor e IDR, eu tenho o DDR. Ele vai fazer a função dos dois dispositivos em um dispositivo só. Tecnicamente tem alguma diferença? Não. A verdade é que você vai ter uma grande economia de espaço no painel. Em situações em que você tem um grande número de circuitos ou você tem pouco espaço mesmo, o DDR é fantástico em relação a isso. Olha só a comparação de tamanho que eu tenho. E o DDR ele já é tetrapolar, ou seja, eu também já entro com o neutro nele e ele vai fazer a função do disjuntor para proteger contra sobrecarga e curto-circuito e a função do IDR, tendo também aqui a proteção contra choque elétrico, porque ele é um DDR de 30 mA. E mesmo no caso dos bipolares, onde eu colocaria um disjuntor e um DR,
eu tenho também o DDR da mesma forma, bipolar, substitui os dois. E aí, tanto em quadros onde eu tenho pouquíssimo espaço, ou se eu quero, por exemplo, fazer uma alimentação individual, que o pessoal utiliza muito, por exemplo, para ar-condicionado ou alguns equipamentos específicos, onde eu quero colocar individualmente apenas um disjuntor, mas eu também preciso colocar um IDR, coloco um DDR e ele vai se encaixar perfeitamente nessas aplicações. E os DDRs, igualmente os IDRs, eles também têm aqui o botão de teste, igualmente o DR, para testar o funcionamento da fuga de corrente, onde ele simula internamente um desbalanceamento das fases e você consegue testar, que inclusive esse teste deve ser realizado mensalmente, como o fabricante já recomenda. E em breve eu vou falar também sobre isso daqui, ó, da JNG agora está trazendo novidade no Brasil, que é o AFDI, que segundo a nova revisão da norma agora já vai começar a ser recomendado, ainda não obrigatório. É um dispositivo bem parecido, né, com os disjuntores DDRs, mas ele é um dispositivo a fim de evitar arcos voltaicos. Eu vou deixar para explicar isso daqui em outro vídeo. Então, se agora você descobriu a diferença entre os IDRs, DDRs de 30 mAh, de 300, você também não sabia, não esquece de comentar aqui embaixo, não esquece de se inscrever no canal, deixa aquele like para dar uma força pro canal aqui. Eu te aguardo no próximo vídeo.